Fome e sede de justiça é o que nós vamos ver hoje. Vou ler apenas um verso, qual convido que você abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 6. Se você puder colocar-se em pé, de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus, e depois ainda de pé nós vamos orar. Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos todos ler juntos agora? Juntos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nosso bom Deus, nós temos Tua palavra aberta diante de nós nesse momento, e nós a reverenciamos como autoridade do Senhor sobre a nossa vida. Foi o próprio Senhor Jesus que nos disse isso, Pai, e o nosso desejo é não somente compreender esta verdade que Ele nos trouxe, mas também vivê-la para o Teu inteiro agrado. Por isso nós carecemos que o Teu Espírito Santo nos ajude enquanto nós estudamos a Tua palavra. E nessa dependência oramos em nome de Jesus, o nosso bom Salvador. Amém. Podem se assentar, os que têm fome e sede de justiça. Já falei aos irmãos, quando estudamos as bem-aventuranças, que bem-aventurado significa digno de ser cumprimentado, digno de ser congratulado, uma pessoa abençoada. E aqui nós temos uma das bem-aventuranças. E claramente nos é dito aqui que é digno de ser congratulado aqueles que têm fome e sede de justiça. Quando nós estudamos as bem-aventuranças, eu disse aos irmãos que elas são uma sequência. A primeira delas, no verso 3, diz que são bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui é o início do trabalho do Senhor com toda a vida na qual Ele trabalha. Quando Deus começa a trabalhar numa vida, o primeiro ponto que Deus precisa tocar é a questão do nosso orgulho. Para que nós venhamos a Cristo, o trabalho de Deus na nossa vida começa exatamente em derrubar o nosso orgulho, em derrubar-nos da autodefesa e desse orgulho que temos de ser quem somos, enquanto ainda somos escravos do pecado. Paulo diz que as coisas que nos lembramos desse tempo, nós nos envergonhamos, mas enquanto permanecemos no pecado, nós nos orgulhamos delas. Por isso, sempre, quando Deus está trabalhando na vida de alguém, isso acontece com todos aqueles que chegarão ao céu, o primeiro passo é derrubá-los do seu altar próprio. O primeiro passo é fazê-los ir ao chão, porque somente aquele que está no chão não tem medo de cair. Quando você está com o rosto no chão, não precisa ter medo de altura, você já caiu tudo que podia ter caído. Por isso a primeira bem-aventurança trata exatamente de ser pobre de espírito, ou alguém humilde de espírito. A segunda trata daqueles que choram. Como eu disse, nós temos, sem ter Cristo, o ser humano tem um orgulho dos seus feitos pecaminosos. Eu tenho lido e visto depoimentos de pessoas que cometeram os crimes mais hediondos que você pode imaginar. E de certa forma eles estão contando o que eles fizeram, a maldade que eles realizaram, com orgulho. Se conta o número de homicídios, se conta o número de anos vivendo na bandidagem, se orgulham do que fazem. Pessoas que vivem na mais completa imoralidade, se orgulhando da sua imoralidade. A segunda bem-aventurança, quando nós estudamos, eu falei isso para os irmãos, é nós deixarmos de nos orgulhar do pecado, para nós chorarmos por causa do nosso pecado. Por isso a segunda bem-aventurança está aqui. Ao invés de ter orgulho das nossas façanhas pecaminosas, nós choramos por causa delas. Nós lamentamos aquilo que o pecado fez em nós e faz nas outras pessoas. E então, em terceiro lugar, vem que são bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque, de certa forma, é fácil olhar para mim mesmo e dizer assim: eu sou um pecador. Olha, eu sou alguém podre, eu sou alguém que mereço o inferno. Eu sou alguém que mereço a ira de Deus. Nota, enquanto eu falo isso, eu posso criar
um certo filtro aqui dentro, que eu estou falando só para fora, não para dentro. Isso é fácil. Sabe o que é difícil? É quando alguém vem para mim, aponta o dedo e diz assim: você é um pecador, você merece o inferno, você é podre em seu pecado. Daí nós já... Enquanto eu estou falando para mim mesmo, ok. Mas assim que eu vejo um dedo apontado para mim, essas palavras direcionadas a mim, eu digo: peraí, não é bem assim. A terceira bem-aventurança é ser manso para poder ouvir isso, para poder ouvir a verdade sobre nós mesmos, para poder vir à igreja e Deus falar através da sua palavra da nossa podridão, do nosso egoísmo, de quem nós somos sem Cristo, do inferno que nos espera sem Cristo Jesus. Então Ele nos faz mansos para nós podermos ouvir isso e simplesmente pelo Espírito Santo concordar dizendo: isso tudo é verdade, e mais um monte de coisa que você não sabe também é verdade. Daí Ele fala essas três coisas: Deus nos derrubando do nosso altar, e quando Deus completa de fazer isso na nossa obra, quebrantar o nosso orgulho, fazer-nos chorar por causa do nosso pecado e sermos mansos em reconhecer aquilo que nós somos, é que nós chegamos aonde eu quero chegar hoje: ter fome e sede de justiça, fome e sede de Deus. Porque, irmãos, enquanto tudo isso não acontece, eu não tenho fome e sede de Deus. Eu tenho fome e sede de um monte de outras coisas, mas não é de Deus que eu tenho fome e sede. A minha real necessidade, até que tudo isso aconteça na minha vida, não é de Deus, é das coisas que o meu coração pecaminoso quer, é das coisas que o meu coração pecaminoso deseja. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês sobre o alvo que as pessoas sem Cristo têm. Todas as pessoas têm fome e sede de alguma coisa. Todas as pessoas, diante do fato que Deus as criou, têm algo insaciável dentro de si. Alguns teólogos dizem que Deus nos criou com a eternidade dentro de nós. A eternidade é insaciável. Então todos nós, como seres humanos, sentimos algo lá dentro. Nós dizemos assim: está faltando algo. Desde o início da nossa vida nós podemos dizer: está faltando algo dentro de mim. Nós sabemos o que é Deus. Está faltando Deus. Mas nós conseguimos encontrar outras coisas para isso. Nós conseguimos encontrar outros meios de mascarar essa necessidade. E a principal delas que nós procuramos, quando não temos Cristo, é usar a seguinte expressão: eu estou em busca da minha felicidade. O que você está fazendo? Eu estou em busca da minha felicidade. Então as pessoas têm, sem Cristo, fome e sede de felicidade. E essa felicidade a que elas se referem, essa prioridade que elas estabelecem na vida, é conseguida basicamente de três formas. Três formas que o próprio ser humano criou para saciar o seu desejo de felicidade. Observe as três. Primeiro, prazer. Todo prazer que puder obter, seja através das questões físicas, sexuais, seja através daquilo que ele possua, seja através de qualquer coisa que ele venha a ter, de todos os meios que lhe possam lhe dar prazer. Algumas pessoas têm prazer na comida, isso chama gula. Outros têm prazer nos vícios, como em droga, cigarro, álcool. Mas elas procuram prazer, elas buscam prazer. A segunda forma de saciar e conseguir essa chamada felicidade que o mundo criou é aquilo que nós chamamos de fama. Ser reconhecido, ser famoso. Você nota que quando a pessoa é famosa, há um trabalho intenso com o ego dela, não é? E normalmente quando ela está fora dos holofotes, fora dos microfones, onde as pessoas não veem, e você encontra elas, aquela percepção delas é a seguinte: você está sabendo quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? Fama. Reconhecimento externo, reconhecimento pelas outras pessoas. Prazer, fama e, finalmente, fortuna. O ser humano busca felicidade através da riqueza que ele pode obter. Busca felicidade através daquilo que ele pode obter pelo dinheiro. A Bíblia diz, nós falamos na escola dominical, o dinheiro em si não é o problema é o amor ao dinheiro. É o tesouro que nós criamos no nosso coração.
E a grande tragédia, irmãos, de tudo isso, do ser humano se comportar dessa forma, é que ele está buscando o alvo errado. Ele está simplesmente tampando as suas reais necessidades, através de algo que simplesmente por algum tempo vai apagar essa necessidade. E a gente pode usar um exemplo para entender isso aí. Bons médicos não são aqueles que fazem o que eu vou dizer a você agora. Por exemplo, eu já tive cólica renal, eu creio que alguns de vocês aqui também tiveram. Quando você tem cólica renal, primeiro, você quer de qualquer forma, você está ordenando ao médico, vamos dizer assim, para ele acabar com a sua dor. Olha, doutor, não importa o que o senhor faça, mas tira essa dor. Você busca isso com uma intensidade incrível, você quer se livrar daquela dor de qualquer forma. É normal. Dói, gente, quem já teve sabe, o negócio dói, mas dói que não é brincadeira. Quer livrar da dor. O bom médico vai te livrar da dor, mas muito mais que te livrar da dor, vai fazer o quê? Vai procurar a causa daquilo. Se ele simplesmente tirar a sua dor naquele momento, mas não tratar da causa, tratar apenas do efeito, ele não é um bom médico. Precisa tratar do efeito, mas também precisa tratar da causa. Quando a pessoa busca simplesmente a felicidade para tê-la, ele está tratando apenas dos efeitos e não da causa da sua infelicidade. E é por isso que a nossa raça, a humanidade, está andando no caminho que está andando, porque a cada dia mais ela está buscando mais coisas que tampem os efeitos, mas que nunca tratam realmente da causa de tudo isso. Não só as pessoas que não conhecem Cristo, mas eu quero falar também das pessoas que conhecem Cristo, estão nas igrejas, chamados evangélicos hoje. No mundo você vê uma busca frenética pela felicidade. As pessoas querem ser felizes. Qual o seu alvo de vida? Ser feliz. Agora vamos para as igrejas. Qual é o alvo das pessoas que estão nas igrejas? Elas têm fome e sede exatamente de quê? Eu tenho visto tantos chamados evangélicos terem fome e sede de experiências sobrenaturais. Fome e sede de experiências sobrenaturais. Alguém mandou, e algum dos jovens compartilhou comigo, um testemunho lá de alguém que estava orando e que foi atacado por um demônio. Tem até a foto do demônio, só falta o RG e o CPF. Tem a foto. Diz que o cidadão estava orando, o demônio atacou ele, o pessoal foi lá ver o que estava acontecendo, o demônio estava com ele. Fica imaginando uma luta de MMA entre o crente e o demônio, como é que deve ter sido? Nesse pozão que tem aí, no meio sobe no morro para orar, sobe não sei onde para orar, imagina só o que tem acontecido. E passam isso como se fosse algo verdadeiro. Uma coisa fábula, imaginária, como se fosse verdadeira. Sabe por que faz isso? Fome e sede de algo extraordinário. Fome e sede de algo incrível. Uma vez no Paraná, eu estive, por a convite de um irmão, presente numa conferência de um pastor aqui do Brasil, conhecido pelas suas maravilhosas obras, vamos dizer assim. E assim que aquele homem subiu no púlpito, as pessoas estavam assim com os olhos nele, firmes. E ele falou assim com uma voz desafiadora: vocês querem ver hoje aqui a presença de Deus? Você sabe quando dá gol num estádio? Sobe aquela... As pessoas ficaram de pé. Queremos! Um desejo enorme de ver coisas incríveis. E ele prometeu, vocês vão ver. Daí explodiu de vez. As pessoas querem isso. Muitos daqueles que estão em igrejas chamadas evangélicas querem isso. Tem fome e sede de êxtases, de sinais, de curas, de maravilhas, de grandes coisas. Coisas sobrenaturais, coisas inexplicáveis. E assim buscam essas experiências. Mas nota bem o que Tiago diz no capítulo 4, versos 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos próprios deleites. Pedem segundo o seu próprio coração. Não tem fome e sede de justiça, tem fome e sede de questão inexplicável, de questão sobrenatural. Não tem fome e sede de Deus,
E a gente fala tanto isso, tem fome e sede das bênçãos de Deus, mas não tem fome e sede dos Deus das bênçãos. Muitos conhecem a palavra de Deus, mas nada sabem sobre o Deus da palavra. Não tem comunhão nenhuma com o Senhor. Fome e sede, mas não de justiça. Então nós temos que nos perguntar o que é ter fome e sede de justiça. O que é ter fome e sede de Deus? Se a justiça de Deus está em Cristo, nós podemos dizer o que é ter fome e sede de Cristo. O que é ter fome e sede daquilo que realmente sacia a nossa fome e sacia a nossa sede. Isso começa, eu quero dizer isso em primeiro lugar, é ter a consciência da raiz dos nossos problemas e saber realmente o que nos falta. Fome e sede de justiça é ter a compreensão exata do seu problema. É saber que simplesmente coisas passageiras não vão resolver o problema. Eu gosto muito daqueles que vêm sorrindo aos cultos. Enquanto eu estava aqui observando, vocês se cumprimentarem, que bom ver o sorriso de vocês. Isso é ótimo. Mas eu gosto mais ainda de uma coisa. Você não vai achar que eu sou maluco por causa disso, não. Eu gosto mais ainda daqueles que derramam lágrimas na casa de Deus. Sabe por quê? Porque normalmente essas pessoas compreenderam realmente o que lhes falta. Vieram buscar algo e não querem sair daqui sem ter recebido. Sabem o que lhes precisa, sabem o que lhes faz realmente necessidade. Observe que Isaías 59:2 diz assim, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso é bem aplicado quando nós lembramos de Adão e Eva no jardim do Éden. Viviam em comunhão com Deus, mas no momento em que pecaram e que foi quebrada a comunhão entre eles e Deus, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha então ter comunhão com eles, e naquele dia que eles pecaram, quando Deus chegou para o momento da comunhão, Deus pergunta: Adão, onde estás? Cadê você? E Adão estava escondido. Para tampar a sua necessidade, aquilo que faltava, Adão se esconde entre as árvores. Ele notou que faltava algo. Ele notou que alguma coisa havia mudado. E a consequência disso está no capítulo 3, verso 24, quando diz: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Foi quebrada a comunhão, e o homem foi impedido de voltar ao lugar da comunhão. Quando nós realmente temos fome e sede de justiça, nós sabemos o que nos falta. Nós sabemos que aquilo que nos falta é Deus. Sabemos que aquilo que nos falta é a presença de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, aquele que tem fome e sede de justiça tem o real desejo de ser livre do domínio do pecado. Ele não somente sabe o que está faltando, Deus, mas ele sabe que há um problema, e esse problema se chama pecado. E ele tem o sincero desejo de se ver livre de qualquer forma de pecado em sua vida. Observe que Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, nos fala de 3 coisas que nos dominavam antes de conhecermos a Cristo. Ele fala: E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, ou seja, antes de conhecermos a Cristo. Então ele diz 3 coisas. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e nos desejos da nossa carne. A carne, o mundo, Satanás, que naquele tempo eram nossos aliados, agora se tornaram nossos inimigos em Cristo. O crente já foi liberto dessa condição, mas ele precisa realmente viver a realidade disso. Romanos 6,11 diz que assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aquele que tem fome e sede de justiça, tem sede da água viva de Cristo. E o seu real desejo é se ver o quanto mais longe do pecado possível. Quanto mais longe das questões pecaminosas possível. Então, em terceiro lugar, nós podemos dizer que ter fome e sede de justiça é ter fome e sede por santificação, é ter fome e sede por santidade de vida. Porque só a santidade nos permite andarmos próximos de Deus. Só o homem santo anda com Deus. Só o homem separado do pecado é que anda com Deus. E eu posso ir mais longe e dizer que só o homem separado do pecado tem as suas orações ouvidas por Deus. A Bíblia claramente diz
que uma das consequências do pecado na vida do crente é o interromper das suas orações. Deus não está o atendendo. Por quê? Porque há pecado no arraial. Lembra de Acã? Tudo que aconteceu com Israel por causa do pecado de Acã. E agora o que imagina o que acontece na nossa vida por causa do nosso pecado. Nós temos que levar isso muito a sério, porque a fome e desejo por Deus também é fome e desejo por santidade de vida, porque 1 Tessalonicenses 4,3 diz que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hebreus ainda completa dizendo, segui a paz e a santificação. Então ele diz algo incrível, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe o que significa isso? Que se não há um processo de santificação na sua vida, significa que você não vai ver Deus e que você não é salvo. Todo salvo está sendo santificado. Todo salvo está sendo livre dos seus pecados. Todo salvo, se não assim, está sendo disciplinado por Deus para que abandone o pecado. Mas a luta do Espírito Santo em nossa vida, uma vez que nos tirou do seio do pecado, agora é tirar o pecado da nossa vida. É isso que Ele que deseja fazer. Aquele que tem fome e sede de justiça, tem fome e sede por santificação. Em quarto e último lugar, ter fome e sede por justiça é ter o desejo sincero de ser semelhante a Cristo. Eu gosto muito daquele livro, escrito há muito tempo já, Em Seus Passos, o que faria Jesus. O que Jesus faria no meu lugar? Um desejo sincero de ver o caráter de Cristo copiado em nós. Você sabe o que são as bem-aventuranças? Você lê ali, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Você sabe o que é aquilo ali? As bem-aventuranças são uma descrição do caráter do Senhor Jesus. Do caráter dele, de quem ele é. Quando você vive as bem-aventuranças, você está vivendo a semelhança de Cristo. Está realmente desejoso na sua vida de que Cristo seja copiado em você. E observe o que Paulo fala aos Coríntios, 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. De glória em glória, de experiência em experiência. Sabe aquelas coisas na sua vida que você não sabe explicar por que está acontecendo? Sabe aquela enfermidade que advém e você está perguntando, Senhor, por que isso? Aquelas lutas e dificuldades que em alguns momentos se debatem sobre a nossa vida. Você está perguntando, o que Deus quer com isso? O que Deus quer fazer na minha vida? A resposta é clara. Deus quer fazer de você alguém semelhante ao Filho dele. Deus quer copiar o caráter de Cristo em você. E não há melhor forma de fazer isso do que fazer-nos passar por dificuldades. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, Ele não foi aperfeiçoado como Deus, mas sim como Salvador. Ele cumpriu todas as etapas que o Salvador precisava cumprir. E Deus está também nos aperfeiçoando, nos completando a semelhança de Cristo, através das coisas que sofremos, através das nossas dificuldades. 1 João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Eu quero usar rapidamente alguns exemplos de pessoas que tiveram e povos que tiveram fome e sede de justiça, e de pessoas que foram um mau exemplo nisso, e sabemos como se completa essa história. Exemplos de fome e sede de justiça, eu quero usar em primeiro lugar um mau exemplo. Infelizmente, o mau exemplo que eu quero usar é a nação de Israel. A nação de Israel foi um exemplo de que faltou fome e sede de justiça. Tem um momento na nação de Israel que isso é muito explícito. É aquele momento assim, eles olham para as outras nações e eles veem que todas as outras nações têm reis. E eles dizem, olha, nós queremos também ter um rei assim, Samuel. Nós também queremos que um rei reine sobre nós. E Samuel fica decepcionado, ele vai para Deus, Deus, o Senhor escuta o que eles estão pedindo, e Deus diz assim para ele, Samuel, não preocupa, não é contra você, não é você que eles estão rejeitando. Deus diz assim, é a mim que eles estão rejeitando.
Samuel, eles não estão rejeitando a sua liderança, eles estão rejeitando a minha liderança, a liderança de Deus sobre eles. Então Deus vai e fala para o povo: vocês querem ter um rei? Então é esse o desejo de vocês. Então saibam que esse rei vai tomar suas filhas, vai tomar suas terras, vai tomar parte da sua colheita, vai ter autoridade sobre vocês, vai comer e beber às custas de vocês. E ele: Senhor, nós queremos esse rei. E depois você sabe tudo o que aconteceu. Não tinham fome e sede de Deus, tinham fome e sede de ser como esse mundo. Mas em meio a tudo isso, pela graça de Deus, Deus levantou um homem. Israel sofreu muito na mão de maus reis, mas Israel foi abençoado pela graça de Deus quando Deus levantou um homem que escreve assim no Salmo 42, versos 1 e 2: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus. Deus abençoou Israel através de Davi. Deus graciosamente abençoou Israel através de um homem que tinha fome e sede dele, porque aquele povo não teve fome e sede dele. Um exemplo ainda, agora do Novo Testamento, o filho pródigo. O início da história do filho pródigo mostra um homem, um jovem desejoso de si mesmo e desejoso desse mundo, mas sem fome e sede de Deus. Então ele vai, ele gasta os seus bens, ele torra tudo aquilo que ele tem, e ele não decide voltar, até que o texto diz assim, que ele estava perecendo de fome. Ele não desejou voltar enquanto estava lá com os porcos, ele não desejou voltar enquanto comia a comida dos porcos, ele só desejou voltar quando estava morrendo, quando viu que ia morrer naquela circunstância. Então ele voltou para o pai. Antes de ir para a terra longínqua, ele diz: Pai, dá-me. Ele quer as coisas, ele quer as bênçãos do pai, ele quer tudo que o pai possa dar para ele. Mas quando ele volta da terra longínqua, leia lá em Lucas 15, ele diz assim: Pai, faz-me. Você notou a diferença? Primeiro ele queria o que o pai tinha, e depois ele queria o próprio pai. Faz-me como um dos teus. Trabalha na minha vida, porque hoje eu entendi que eu não tenho sede e fome das coisas que tu podes dar, mas eu tenho fome e sede de ti mesmo. E o pai então recebeu ele de volta. É a percepção de quanto precisamos de Deus na nossa vida. Eu creio que Deus não precisa levar eu ou você às circunstâncias do filho pródigo para que a gente entenda que a gente tem necessidade dele. Deus não precisa fazer com que nós talvez sejamos levados a um leito de hospital entre a vida e a morte para compreender o quanto Deus é importante na nossa vida. Eu creio que não é necessário Deus usar da vara da disciplina comigo e com você para a gente compreender o valor de Deus na nossa vida. A gente pode entender isso com amor, a gente pode entender isso com compreensão, a gente pode entender isso através da palavra de Deus. E assim como Davi dizer: olha, eu tenho fome e sede de ti, da verdade do Senhor. Eu quero completar com aquilo que Mateus 5,6 completa, que ele diz, é uma promessa maravilhosa, diz assim: eles serão fartos. Então por que ter fome e sede de Deus? Por que ter fome e sede das coisas de Deus? Eu quero usar duas questões, mostrar como nós somos fartos e como nós seremos fartos. João capítulo 6, verso 35 diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então houve um momento na nossa vida que nós fomos completamente saciados, fomos fartos. Jesus, o pão do céu, Jesus, a água viva, veio morar em nós, e nós fomos completamente saciados de tudo isso. E eu vou dizer para você como. Talvez antes de chegar a Cristo, você tenha passado por dezenas de igrejas. Talvez antes de chegar a Cristo, você tenha passado por N denominações. Você tenha ido a todo tipo de conferências, a todo tipo de congressos, a tudo que todas as portas que se abriram diante de você, procurando então calar a sua real necessidade, saciar. Talvez você não tenha encontrado em lugar algum e tenha ido buscar, talvez nos vícios, nas drogas, no sexo. Mas lembra aquele dia que você reconheceu e disse: hoje eu fui salvo, hoje eu fui saciado. Foi o dia que você conheceu Jesus Cristo.
Nesse dia você foi completamente saciado, completamente farto, porque João 4,14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Graças a Deus por Jesus Cristo. Foi nesse dia que nós paramos de procurar. Eu falo para as pessoas: olha, como é que está a situação sua, você conhece a Cristo? Eles dizem para mim: pastor, eu estou procurando. Está procurando o quê, meu filho? Estou procurando um caminho, mas a Bíblia está dizendo que Jesus é o caminho. Eles se acham salvos porque estão procurando, mas só é salvo aquele que encontrou água viva e foi saciado por ela. Agora um pouco de esperança. Nós somos fartos e seremos completamente fartos na eternidade, mas isso é possível buscar hoje, através de buscar o alvo certo de vida. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Claramente ele diz: olha, se você buscar Deus, se você buscar a justiça de Deus e não sua própria felicidade, a felicidade será consequência disso. As pessoas buscam felicidade, mas felicidade é consequência de buscar a justiça. Não busque a felicidade. Parece antagônico, né? Pastor, como assim não buscar a minha felicidade? Entenda, busque Deus e Deus dará a felicidade. A consequência será que Deus dará a felicidade. Em Eclesiastes 5,10 diz: quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda, porque tudo isso é vaidade. O mundo não pode saciar a sua alma. Mas graças a Deus por Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, que dizem: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Você conhece Cristo? Você tem certeza da sua salvação? Então ouça bem isto. Quando você chegar no céu, será completamente cumprida a promessa de ser farto. Quando chegar no céu, você nunca mais terá fome e sede. Você nunca mais sentirá necessidade de nada, porque toda a obra será completada e Deus te fará farto de Cristo. Você realmente deseja isso? Você olha para a eternidade esperando o dia em que Cristo vai revestir você completamente, quando você vai ser completamente semelhante a Cristo, e esse processo vai se dar por toda a eternidade. A cada dia nós seremos mais semelhantes a Ele. Mas pense bem, no dia em que nós virmos Cristo nas nuvens nos chamando, nós vamos ver completa toda a nossa esperança, tudo aquilo que oramos e pedimos. Quando nós vermos o Salvador chamando-nos entre as nuvens, nós sendo transformados e Ele nos levando para casa, nós vamos entender o que é real fartura. Teremos tudo aquilo que Ele nos prometeu. O que nós devemos fazer então? Se você vai morar no céu, procure se saciar com as coisas de Deus nesse mundo. Não busque o saciar com o pecado, com as questões desse mundo, mas tenha fome e sede da justiça de Deus. Busque as coisas de Deus. Venha aos cultos da sua igreja, leia a Bíblia, ore, busque conhecer mais o Senhor Jesus Cristo e servi-lo. Tenha fome e sede da presença de Jesus Cristo na sua vida. Nota, isso faz uma diferença tremenda. Porque a partir desse momento nós estamos tirando tudo aquilo que é mundano e pecaminoso, e Jesus Cristo sendo tudo para nós, nesse viver. Feche os seus olhos, vamos orar.